Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos fazer o rescaldo da grande noite europeia ocorrida no dia de ontem no Estádio do Dragão. Vamos também falar do impacto que esse jogo poderá ter no futuro imediato, prevendo desde já a próxima jornada do campeonato, e terminar com pequenas notas sobre a atualidade desportiva em Portugal, em particular naquilo que diz respeito aos nossos adversários. Grande noite europeia vivida no dia de ontem no nosso estádio. Uma vitória tremenda do Futebol Clube do Porto. Uma vitória que seguramente encheu de orgulho todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Uma vitória na qual todos nós seguramente nos revemos. Foi conquistada com a raça, com a determinação, com a atitude, com a ambição, com a união que todos nós gostamos de ver na nossa equipa. Não foi um dia de grande brilho, não foi um dia de grande nota artística, mas foi um dia de determinação, de garra, de sentir o Futebol Clube do Porto nas veias, de sentir o Futebol Clube do Porto em cada luta, em cada lance, em cada atitude. Com esta determinação, com esta atitude, seguramente que todos nós estamos muito mais confiantes em relação ao futuro, seguramente que todos nós nos revemos cada vez mais aí a cada dia que passa nesta equipa, neste grupo de trabalho, nestes jogadores. Esta vitória é uma vitória só possível graças a um grande treinador. Sérgio Conceição continua a inventar e a reinventar armas para fazer face às diferentes dificuldades que vai tendo pela frente. Sérgio Conceição continua cada vez mais a corporizar os valores do Futebol Clube do Porto, aquilo que é ser Futebol Clube do Porto, e não apenas no papel. Na prática, a demonstrar o que é o tal Somos Porto. Na prática, a demonstrar a todos nós que ele sabe o que é ser Porto. Seguramente que o ambiente vivido no estádio foi o reflexo de tudo isso. Uma grande união, uma grande simbiose, e é disso que temos falado ao longo das últimas semanas aqui no Batalha, uma simbiose perfeita entre o adepto e a sua equipa. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o vice-campeão alemão, e é bom não esquecer que estamos a falar do vice-campeão alemão, o vice-campeão talvez de um dos 2, 3 melhores campeonatos a nível europeu, mas mesmo nos momentos de maior dificuldade, mesmo nos momentos em que o nosso adversário esteve por cima do jogo, o Dragão apoiou sempre a sua equipa. O Dragão levou sempre a equipa ao colo e o Dragão todo mereceu que já em período de desconto tivéssemos tido o terceiro golo e com ele a serenidade do resultado. Mas esse terceiro golo merece-nos um sublinhado muito próprio. A forma como toda a equipa reagiu a esse golo. A forma como o banco de suplentes reagiu a esse golo. A forma feliz, a forma transparente, a alegria transbordante de todo o grupo naquele momento vem de facto ser o melhor de todos os sinais. Vem de facto dar a demonstração cabal de que mesmo aqueles que não jogam, mesmo aqueles que são menos utilizados, e isso é normal no grupo de trabalho, mesmo esses estão envolvidos no grupo. Mesmo esses estão predispostos, estão dispostos, estão com vontade de ajudar a equipa e estão com vontade essencialmente de lutar por um objetivo comum e que esse objetivo comum seja a vitória em cada dia. O Futebol Clube do Porto com esta vitória abre naturais perspectivas de apuramento. Ainda nada está garantido, ainda nada está consolidado, mas a 2 jogos do fim estamos no segundo lugar e ainda temos hipótese de chegar ao primeiro. Mas se naturalmente devemos estar sempre com os olhos postos para cima, também não devemos descurar quem está em terceiro lugar. O Leipzig ainda nos pode alcançar e até o próprio Mónaco. E, portanto, devemos estar felizes, devemos estar orgulhosos desta vitória, mas essencialmente devemos estar conscientes de que ainda nada ganhamos. Agora, seguramente com esta atitude tudo estará mais perto. Nestas coisas, fazer sublinhados individuais é sempre um pouco injusto. Mas permitam-me falar de um nome. Herrera. E permitam-me falar desse nome porque é e tem sido um patinho feio. Não tem sido um jogador que muitas das vezes também tem tido a sorte do seu lado, mas Herrera ontem encheu o campo. Herrera ontem demonstrou o porquê de continuar a fazer parte do 11 titular de Sérgio Conceição. Herrera demonstrou o porquê de continuar a merecer a confiança do treinador. Mas este dia ficou também marcado por Silvestre Varela. E não posso deixar de fazer este sublinhado porque Silvestre Varela deu uma lição de humildade a todos quantos andam no futebol e a todos quantos rodeiam o Futebol Clube do Porto. Não procurou os holofotes das bancadas VIP, não procurou os salamaleques de todos esses espaços, foi para o povo.
foi para o povo que muitas das vezes não o tratou bem, foi para junto do povo que muitas das vezes também o aplaudiu e vibrou com os seus golos. Com estas lições de humildade, eu acho que todos nós nos sentimos pequeninos por tudo aquilo que fazemos pelo Futebol Clube do Porto. Eu acho que todos nós temos que aprender com esta atitude do Drogba da Caparica. Uma nota final que resume de facto o dia de ontem. Foram 3 jogos das nossas 3 principais equipas de futebol. Equipa A, Equipa B e também a da Youth League. 3 vitórias extremamente importantes para os objetivos de cada uma das 3 equipas. Este é o Futebol Clube do Porto. Este é o Futebol Clube do Porto ambicioso, este é o Futebol Clube do Porto determinado, este é o Futebol Clube do Porto que quer sempre mais e mais. E também não podia deixar de fazer aqui um sublinhado, uma outra vitória que ocorreu no dia de ontem da equipa de basquetebol, na sua primeira vitória europeia. Uma equipa que tem tido algumas dificuldades neste princípio da época, mas que tem trabalhado bem, tem se esforçado, tem se empenhado e que merecida foi a vitória também no dia de ontem. Passemos também, ainda e como sublinhado final, porque é algo que eu não queria deixar de alertar, para a presença do Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na tribuna presidencial. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sentou-se ao lado do nosso Presidente e nós não podemos fazer de conta que não vimos isto. Eu acho que todos nós esportistas temos que refletir sobre isto e percebermos que o Dr. Fernando Gomes, ao estar sentado onde esteve, por alguma razão terá acontecido. Eu não sei quais foram as razões, mas seguramente, e tenho a certeza absoluta, que um dos objetivos dos nossos adversários é continuarem a cultivar um clima de guerra entre o Futebol Clube do Porto e a Federação Portuguesa de Futebol e tenhamos todos a consciência que nós não temos nada a ganhar com isso. Mas este jogo pode ter deixado marcas para o futuro. Marega e Corona serão lesionados, já sabemos que Marega tem uma ruptura muscular, já sabemos que Corona acusa pelo menos cansaço e, portanto, o próximo jogo em casa frente ao Belenenses poderá ter dificuldades acrescidas, até porque, como sabemos, na linha ofensiva as nossas soluções não abundam. Temos Soares e Otávio também a contas com dificuldades físicas e, portanto, se calhar está na altura de aquilo que todos os esportistas também pedem há muito tempo, que é o lançamento de alguns jovens. Está na altura, se calhar, de acontecer esse lançamento. É bom também que todos tenhamos a consciência que depois deste jogo frente ao Belenenses vamos ter uma paragem de 13 dias. Só voltamos à competição no dia 17, julgo eu, de novembro, frente ao Portimonense para a Taça de Portugal. Portanto, temos aqui também 13 dias para tentar recuperar estes jogadores. Agora, este jogo frente ao Belenenses, até porque não vão mediar mais do que 72 horas relativamente ao jogo anterior, vai ser um jogo extremamente importante. Vai ser um jogo onde vai ser também muito importante que todo o portista apoie esta equipa. Vai ser um jogo onde, se calhar, a parte física vai dar de si. Em cima disso, temos menos opções para a frente ofensiva e, portanto, todos temos que estar mais unidos do que nunca. E vai ser também um jogo onde vamos ter Fábio Veríssimo a apitar este jogo. E esta nota eu não posso deixar de a fazer. Em 11 jogos, Fábio Veríssimo vai-nos apitar pela segunda vez. Parece que não há mais árbitros para apitar. Vai-nos apitar pela segunda vez, depois de nos ter apitado frente ao Tondela, em que ganhamos 1-0, mas em que ele se esqueceu de mandar assinalar grande penalidade por falta sobre Marega. Vai-nos apitar, depois de há 15 dias atrás, ter sido vídeo-árbitro do Futebol Clube do Porto Passos de Ferreira, e não ter mandado assinalar grande penalidade por corte com a mão de Ricardo. Vai-nos apitar, depois de ter sido vídeo-árbitro de vários jogos do Benfica, em particular daquele famoso Benfica-Portimonense, onde deixou assinalar a grande penalidade a favor do Benfica e onde mandou anular o gol do Portimonense que seria o do empate. E, portanto, Fábio Veríssimo, que é um árbitro que desde o início da época tem sido aqui defendido por nós, desde o início da época tem sido aqui dito por nós, que é talvez o melhor internacional proveta daqueles que surgiram dessa fornada, está na altura, definitivamente, de fazer uma arbitragem condizente com o valor que nós acreditamos que ele tem. Verdade seja dita, que se persistir nos erros, se calhar, vamos ter que ser nós a dar a mão à palmatória, mas esperamos que não, e esperamos que Fábio Veríssimo apite o Futebol Clube do Porto de forma condizente e que apite o Futebol Clube do Porto sem nos beneficiar, mas também sem nos prejudicar. Vamos terminar com algumas notas soltas sobre a atualidade e, em particular, sobre os nossos rivais.
No dia de hoje surgiram informações sobre as contas do Benfica. E sobre essas contas do Benfica, duas notas. Uma relativamente às transferências e outra relativamente aos salários dos administradores. Naquilo que diz respeito às transferências, achamos extraordinário que o Benfica tenha apresentado essas mesmas transferências num aglomerado dos últimos 2 anos, que é uma coisa curiosa. Mas, para além de ter consolidado tudo em 2 anos, que é algo, como digo, muito curioso, o Benfica apresentou uma receita total de 191 milhões de euros. Desses 191 milhões de euros, apenas ficaram nos cofres do clube 138,4 milhões. Ou seja, apenas 62,5% desse valor ficou dentro de portas. O que é que isto significa? Significa que do bolo total, 37,5% ficou noutras mãos. O Benfica não divulgou qual foi o valor de comissões pagas, nem o detalhou. Agora, não deixa de ser extremamente curioso que se isto acontecesse com o Futebol Clube do Porto, era um escândalo. Isto era tudo esmiuçado até ao limite. Mas como se trata do Benfica, vamos, por enquanto, vendo em notas de rodapé estas chamadas de atenção, em particular a famosa do Ederson, que foi vendido por 40 milhões, mas apenas ficaram 16 milhões de euros nos cofres do Benfica. Naturalmente que o Benfica já tem substituto, pelo menos na voz de Otávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã, em que escreveu que o Bruno Varela é melhor do que Ederson. Mas ainda relativamente a essas contas, percebeu-se agora o porquê de algumas divisões internas dentro do Benfica. Porque Domingos Soares de Oliveira recebeu, segundo esse relatório, 417 mil euros na última época, sendo 313 de valor fixo, 313, e 104 de variáveis. Curioso, Rui Costa recebeu apenas um valor fixo, 230, menos 30% do que Domingos Soares de Oliveira, e não recebeu nenhum valor variável, apesar do sucesso desportivo. Será que está esclarecida esta divisão interna do Benfica? Concluam aquilo que vocês quiserem. E achei também curioso uma outra coisa, é que Nuno Gaioso, afinal, é não remunerado. Nuno Gaioso, fixem este nome, Nuno Gaioso, afinal não é remunerado. Agora, se quiserem, vão investigar as sociedades de Nuno Gaioso. Repito, fixem este nome, Nuno Gaioso. Terminar apenas com um sublinhado para as tochas dos adeptos do Benfica em Old Trafford. O Benfica emitiu um comunicado a pedir o bom comportamento dos seus adeptos. Posteriormente, os adeptos continuaram a abrir artefactos pirotécnicos em Old Trafford. A UEFA abriu um processo disciplinar, mas tivemos rapidamente o jornal A Bola a vir sublinhar que o Benfica não pode ser punido com interdição porque os 2 anos de pena suspensa que tinha desde o último Atlético de Madrid-Benfica, no qual aconteceu aquele escândalo de atirarem tochas para o meio dos adeptos madrilenhos, inclusive para crianças, esses 2 anos já tinham terminado. Parabéns ao jornal A Bola, parabéns pelo seu trabalho de branqueamento a tudo aquilo que rodeia o Benfica. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não nos cansamos de defender o Futebol Clube do Porto. Mais uma batalha onde não nos cansamos de exaltar os valores do Futebol Clube do Porto. Mais uma batalha onde não nos cansamos de pôr a nu aquilo que se passa nas outras casas. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.